Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Vá até o final dessa live. Deixa Deus falar ao seu coração. Deus me entregou uma palavra no meu espírito há mais ou menos uns 15 dias. E eu quero aqui hoje compartilhar com você. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Em nome de Jesus. Mas antes de irmos para a palavra, nós temos aqui uma tradição, uma cultura de glorificar o nome de Jesus. Pastor, como que vocês glorificam o nome de Jesus antes da palavra? Porque não existe glória maior do que pregar o Evangelho de Cristo. Não existe dádiva maior, não existe cargo mais maravilhoso do que anunciar o Evangelho de Cristo. Mas eu quero glorificar Jesus com aquilo que Ele tem feito neste lugar. Aqui em Rondonópolis, na Igreja Batista, aqui no Mato Grosso, no centro-oeste do Brasil. O Senhor, pela misericórdia e pela sua abundante graça, tem nos dado o privilégio de termos aqui um restaurante comunitário que se chama 5 Pães e 2 Peixinhos, aonde servimos refeição para pessoas em condição de rua, dependentes químicos, pessoas indígenas, pessoas que não têm muitas das vezes um prato de comida para se alimentar. Nós temos aqui esse restaurante que funciona de segunda a sábado, onde temos um culto. Depois desse culto servimos a refeição. Temos aqui também hoje 3 unidades de casa de recuperação chamado Resgate Vidas. Os homens que ouvem a palavra no restaurante pedem ajuda e são internados nesse lugar e passam um período lá no tratamento, 9 meses. Depois de 9 meses nós temos aqui uma casa de apoio e uma escola, aonde temos formados obreiros e devolvido homens valorosos ao mercado de trabalho. Para que você entenda um pouco a nossa estrutura, hoje 95% dos nossos líderes que trabalham na obra de Deus neste lugar são ex-dependentes químicos. Homens que o Senhor arrancou do lamaçal do pecado, homens que o Senhor arrancou do mundo das trevas e trouxe para o seu reino glorioso de luz. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode dar um glória a Deus? Temos aqui também um projeto com criança que chama Jardim de Deus, em um bairro carente da nossa cidade, onde é coordenado pelo pastor Michael Mendes, homem que foi resgatado também das drogas, que hoje é uma testemunha viva de Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, como que funciona esse projeto com crianças? Esse projeto funciona café da manhã, almoço e café da tarde, para uma capacidade de 50 crianças. Crianças que temos instruído a andar no caminho que Jesus nos ordenou. Amém? Em todos os projetos da Igreja Batista Éden, nós temos um princípio. Fala, qual princípio, pastor? Não, a hora que vocês ressuscitar, para os irmãos de casa também ressuscitar, só quem não está apaixonado, só apaixonado por Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Qual princípio, pastor? De graça nós recebemos, de graça nós temos dado. Em nenhum projeto que o Senhor estabeleceu nesse lugar cobramos alguma coisa dessas pessoas, porque acreditamos que o Senhor é quem nos sustenta neste lugar. E na verdade é o Senhor que nos sustenta neste lugar. Aleluias. Amanhã é véspera de Natal e nós temos aqui por tradição fazendo uma ceia para eles, para os moradores de rua. Uma festa que dá mais de 300 pessoas. Nós temos amanhã um churrasco aqui, uma ceia, bolo, porque coincidentemente também é o meu aniversário. Amém? Quem pode dizer aleluias? Eu quero também, eu tenho falado esse ano inteiro sobre isso, que o Evangelho de Cristo não muda. O Evangelho de Cristo é imutável. Mas Jesus, ele muda as estratégias de tempos em tempos. Evangelismo, há um tempo atrás, era pregar nas praças, era pregar de casa em casa. Mas evangelismo hoje é compartilhar a mensagem de Cristo. Compartilhar como? Como eu estou fazendo aqui, ó, no celular. Amém? Não existe estratégia mais forte de evangelismo do que compartilhar a mensagem da cruz.
Você na sua casa agora pode fazer o trabalho de um bom evangelista. Pastor, como é esse trabalho? Compartilhar. Compartilhe no seu Facebook, nas suas listas de transmissões, nos seus grupos. Compartilhe onde Deus ministrar no seu coração. Deixe a palavra de Deus ser propagada. Deixe o evangelho de Cristo ser anunciado através da sua vida. Jesus foi muito claro sobre isso. Joelber, eu preciso que você veja como está o som depois, tá? Te amo. Jesus foi muito claro. Ele disse assim: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. E aquele que não se envergonhar de mim diante dos homens, eu o honrarei diante do Pai. Então o evangelho é muito simples. Jesus é muito simples. Amém? Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Adriano, tá no modo avião? Tá no modo avião, celular? Tá no fundo. Amém. Só uma questão técnica aqui. Nós já estamos indo para a palavra, amém? Você que está em casa, você que está aqui, abra sua palavra em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Vilmar. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Amém? A Bíblia diz assim: Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluias! Em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Eu vou ler de novo o 14. Em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aleluias. Feche seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Amigo Jesus, obrigado por sua presença neste lugar. Obrigado por sua vida entre nós. Ah, Jesus, aonde estaríamos se a sua presença não estivesse conosco? Aonde estaríamos se a tua presença não estivesse aqui, Pai, nos conduzindo? O Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Que a tua palavra, que a tua graça, que a tua vida, Jesus, toque o coração de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode dizer aleluias? Quem pode dizer glória a Deus? Zezito, faz favor aqui. Nós já vamos entrar na palavra. Só quero resolver um probleminha técnico que eu creio que está acontecendo. Aleluias. Igreja, nós lemos aqui 2 versículos muito conhecidos. O versículo 3 diz que Deus nos tirou do reino das trevas. Quem foi tirado do reino das trevas aqui? Diga glória a Deus. E Deus nos transportou para o reino do teu Filho Jesus, o reino da luz. No versículo 14 diz assim, olha o que o versículo 14 diz. Olha para mim todos. Diz assim, ó, que Jesus é, fala assim para o seu irmão, Jesus é a redenção pelo seu sangue. Mas Jesus também é, fala, Jesus também é a remissão dos nossos pecados. Amém, igreja? Amém, igreja? Igreja, para que você entenda a profundidade desses 2 versículos, para que você entenda a dimensão dessa palavra, a largura e a maravilha que é essa palavra, você precisa entender o contexto a qual esses 2 versículos estão inseridos. Zé de Arimateia, Paulo escreve uma carta
à igreja de Colossenses. E olha o que ele diz nessa carta, nesse capítulo. Esses 2 versículos é como se fosse o meio desse capítulo, o meio da mensagem que Paulo quer passar, o meio daquilo que Paulo quer transmitir. Igreja, quando Paulo está escrevendo uma carta, quando você está pregando, quando você está se expressando através de palavras, você quer transmitir uma ideia, você quer transmitir uma mensagem. E como Paulo transmitiu aqui em Colossenses capítulo 1, uma mensagem poderosa para a igreja de Colossenses, e uma mensagem poderosa que nos alcança até os dias de hoje. Mas para que você entenda, Sérgio, você que está me assistindo, o tamanho da importância dessa mensagem, eu quero que você leia comigo o versículo 9 e o versículo 10. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, onde você estiver, para que você entenda essa palavra. Olha o que Paulo diz no versículo 9: por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Igreja, olha que maravilhoso. Olha o que Paulo estava dizendo e orando nessa carta. Tá bom o som, Joeber? Joeber, tá bom o som? Olha o que Paulo estava dizendo: quero pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento, agradando-lhe em tudo. Quem quer agradar a Deus em tudo, diga glória a Deus. Quem quer andar em todo o conhecimento de Deus, diga glória a Deus. Quem quer conhecer toda a sabedoria e entendimento espiritual, diga glória a Deus. Quem quer frutificar em toda boa obra, diga glória a Deus. Você está entendendo a profundidade dessa palavra, Zezinho? Você está entendendo a profundidade da mensagem que Paulo queria passar aqui nesse capítulo? Ele estava deixando aqui um caminho. Essa mensagem deixa um caminho para toda plenitude do conhecimento da vontade de Deus, toda sabedoria e entendimento espiritual, para frutificarmos em toda boa obra e crescermos no conhecimento de Deus. Igreja, não existe obra mais gloriosa do que conhecer ao Senhor. Jesus um dia perguntado em João capítulo 17, nos primeiros versículos, Jesus perguntado: o que é a eternidade? Eu quero traduzir na linguagem do pastor Rodolfo de hoje: o que eu vou passar fazendo Jesus a eternidade toda? Quem já se perguntou isso? Quem já se perguntou isso? Sabe o que Jesus respondeu para essa pergunta? Fala o que, pastor? Jesus respondeu assim: a eternidade é conhecer ao Pai e ao Filho que Ele enviou. Eu vou traduzir a resposta de Jesus para a linguagem de hoje, pastor Rodolfo Zaio. A eternidade é andar em profundo relacionamento com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Igreja, e essa carta e esse capítulo nos dá algo maravilhoso, porque eles nos dão um caminho perfeito para crescer nesse conhecimento, para crescer nesse relacionamento, para crescer na sua missão eterna. A sua missão eterna é conhecer e andar em todo conhecimento espiritual, agradando o Senhor em tudo
e frutificando em toda boa obra. Igreja, e quando Paulo chega no versículo 14 e no versículo 15 que nós lemos, ele começa a explicar como devemos agradar ao Senhor, como devemos andar no Evangelho para frutificar em toda boa obra, para conhecer ao Senhor, para andarmos em todo conhecimento espiritual. Sabe como que Paulo começa deixando isso claro? Ele começa dizendo assim: olha, fala para o seu irmão assim: olha, nunca se esqueça. Fala para ele forte: nunca se esqueça que o Senhor, através do seu sacrifício, arrancou você do mundo das trevas e trouxe para o seu reino do Filho do seu amor, o seu reino de luz. Igreja, é isso que ele falou no versículo 14. Eu tenho uma canção que eu canto ao Senhor todas as vezes, a maioria das vezes que eu vou orar. Essa canção diz assim: se eu nunca mais sentir a tua presença, Jesus, se eu nunca mais, Jesus, sentir o seu cheiro, se eu nunca mais, Jesus, sentir o teu abraço. Quem já sentiu Jesus, diga glória a Deus. Eu continuarei te adorando pelas lembranças que a sua maravilhosa presença proporcionou em mim. Porque eu me lembro, igreja, eu me lembro das densas trevas que o Senhor me arrancou. Eu me lembro do inferno que eu vivia. Eu me lembro da escuridão que me assolava, a qual não me permitia nem enxergar a palma da minha mão. Sabe por que eu dou valor ao reino da luz? Sabe por que eu dou valor ao sacrifício de Jesus? Porque eu me lembro da onde Ele me arrancou, das garras de Satanás. Sabe por que a igreja se perde? Sabe por que a igreja se desvia? Mesmo estando dentro da igreja. Fala por quê, pastor? Quando eu falo igreja, eu falo eu e você. Porque rapidamente entramos em um estágio de amnésia espiritual. Sabe qual que é o estágio de amnésia espiritual? Nos esquecemos da onde o Senhor nos arrancou. Igualzinho o povo do Egito. O povo do Egito era escravo no deserto, lá no Egito. Foi arrancado de lá e foi para o deserto para conquistar uma terra maravilhosa. Mas rapidamente eles se esqueceram do Deus que fez milagres e prodígios e desejaram ardentemente o Egito. Nós vivemos em tempos assim. Igreja, sabe por que não frutificamos em toda boa obra, Ricardo? Sabe por que não andamos no conhecimento da glória de Deus? Sabe por que não andamos cumprindo o nosso papel de conhecer ao Senhor eternamente? Fala por quê, pastor? Porque rapidamente nos esquecemos das trevas a qual o Senhor nos arrancou. É verdade ou não é? Sabe qual é a característica principal de um homem que esqueceu da onde o Senhor o arrancou? Fala qual, pastor? A murmuração. E sabe qual é a principal característica do murmurador? Fala qual, pastor? Nada nunca tá bom. Sabe por que nada tá bom? Porque a satisfação dele não é o Senhor. Sabe por que nada tá bom para você? Primeiro, porque você se esqueceu da onde Jesus te arrancou. Segundo, que você o deixou. E o vazio da falta de Deus tem reinado dentro de você. Terceiro,
Porque sem Deus, sem andar em conhecimento da glória dele, sem andar com ele, você sempre será necessitado de algo. Nós temos um restaurante comunitário, e aqui esses dias chegou um rapaz bem vestido, com celular, de moto, e veio comer. Tinha um senhor aqui comigo, e esse senhor disse assim: pastor, isso não te incomoda? Esse homem ele tem condições de comer em um lugar pago, mas ele está comendo aqui para economizar o dinheiro dele, roubando alimento de outro pastor. Ele não pode isso, pastor, você está errado fazendo isso. Eu falei: olha, filho, eu respeito o senhor de mais idade do que eu só fiz uma pergunta para ele: quem é mais necessitado? Quem é mais necessitado? Aquele que estava comendo porque não tinha o alimento nesse lugar, ou aquele que estava comendo para enganar as pessoas que estavam neste lugar? Quem é mais necessitado para você? Eu tenho certeza, o mais necessitado é aquele que estava pensando que estava me enganando. E esse lugar, ele foi aberto, porque nós se lembramos da onde Jesus nos tirou. Nós se lembramos como o reino das trevas judia machuca e maltrata as pessoas. Essa porta está aberta, essa igreja está aberta. Eu estou nessa live para dizer uma coisa muito simples para você: Jesus te resgatou do reino das trevas. A sua redenção está disponível. Olha o que Paulo diz, olha o que o apóstolo diz: Jesus é a redenção. Pastor, o que é redenção, pastor? Redenção é aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Redenção é a morte de Cristo pelos seus pecados, para te aceitar do jeito que você é. Isso é redenção. Redenção é aquilo que Jesus fez por você. O que Jesus fez por mim, pastor? Ele rasgou o véu de cima a baixo. Aquilo que te separava de Deus não te separa mais. Ele te aceita do jeito que você é. Não para te deixar do mesmo jeito, mas para te transformar à imagem e semelhança dele. Isso é redenção. A igreja entende muito bem sobre redenção. Entende ou não entende, igreja? Entende ou não entende, igreja? Pastor, onde está escrito que isso é redenção? Escute isso. Vamos ler do versículo 15 em diante. Olha o que o versículo 15 diz. Igreja, fala para o seu irmão assim: essa mensagem é completa. Fala para o seu irmão: essa mensagem é completa. Por isso, você vai entender e frutificar em toda boa obra. Quem pode dizer glória a Deus? Sabe por que a igreja não tem frutificado em toda boa obra? Sabe por que a igreja não tem crescido em todo o conhecimento de Deus? Fala por quê, pastor? Porque ela não entende o evangelho por completo, mas pela metade. Mas vamos entender a redenção e o que o apóstolo Paulo estava dizendo. 15, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é o primogênito de toda a criação? A redenção, Jesus. Quem pode aplaudir Jesus, igreja? Vamos continuar. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, para ele. Para quem que tudo foi criado, igreja? Para a redenção. Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. Versículo 17. Ele é antes de todos. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Aleluias. Ele é o cabeça do corpo, a igreja.
Ele é o princípio do primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Versículo 20, vai ficar claro que Paulo estava falando aqui da redenção. Olha só, versículo 20, que havendo por ele feito paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que em outro tempo eram estrangeiros, inimigos da sua mente, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vós reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Igreja, está claro para você e para mim, que leu aqui as escrituras, que Paulo aqui estava falando da redenção. Está claro ou não está, igreja? Está claro ou não está? Aqui está falando que pelo sangue de Jesus na sua cruz, ele reconciliou tudo que estava no céu com a terra. Amém, igreja? Até nós que antes éramos perdidos, que antes éramos ímpios, que antes andávamos nas nossas vaidades e nos nossos pensamentos, agora fomos reconciliados com ele pela redenção de Cristo na cruz do Calvário. Igreja, essa é a primeira parte do Evangelho, que nós precisamos ter clareza e convicção. Qual, pastor? Nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Ele me amou, e não é pelos meus méritos que eu entro na sua presença, mas é pela sua maravilhosa redenção, que eu fui arrancado das trevas, e vivo agora na luz. Eu jamais posso me esquecer disso, eu jamais posso me esquecer da redenção. Igreja, eu jamais posso me esquecer da onde Jesus me arrancou e quem me arrancou. Fala para o seu irmão assim: eu jamais posso esquecer da onde Jesus me arrancou e quem me arrancou. Quem está me entendendo, igreja? Para que eu cresça em todo conhecimento espiritual, para que eu frutifique em toda boa obra, para que eu cresça em todo conhecimento de Deus, eu preciso entender sobre a redenção. Eu preciso entender que Jesus me aceita não pelos meus méritos, Jesus me aceita não pelas minhas qualidades, Jesus me aceita não pelos meus esforços, Jesus me aceita porque Ele é a reconciliação entre os céus e a terra, e nada pode abalar isso. O meu pecado não pode abalar aquilo que Ele é. As minhas qualidades, o meu jejum, a minha oração, a minha leitura, a minha santificação não pode ser a base do relacionamento com Ele. Não é a respeito de quem eu sou, é a respeito de quem Ele é. Isso é redenção. O meu relacionamento com Jesus não é baseado nem nos meus pecados, você está entendendo, igreja? E nem nas minhas virtudes. O meu relacionamento com Jesus é a base dele, é aquilo que Ele fez na cruz por mim. E eu nunca posso me esquecer disso. Igreja, fala assim para o seu irmão: o Evangelho é simples, mas o Evangelho não é comum. Fala de novo, seu irmão, até você entender. O Evangelho é simples,
mas ele não é comum. Igreja, o Evangelho é poder de Deus para arrancar, desfazer, destronar, destruir todas as obras das trevas em nós, pela maravilhosa redenção em Cristo Jesus. O Evangelho não é comum, não. Igreja, antes do Evangelho na minha vida, antes da redenção de Cristo na minha vida, antes dele me arrancar do reino das trevas, igreja, escute isso. Como Paulo entendia sobre redenção, como eu entendo, Ricardo, sobre redenção. Paulo, na estrada de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, ele tem um encontro com a redenção. Daquele encontro em diante, a vida dele muda por completo. Paulo, naquele dia, em Atos 9, fez uma pergunta. Paulo disse assim: quem és tu, Senhor? Paulo passou a vida inteira dele procurando como preencher o espaço vazio que havia dentro dele. E quando ele se encontra com Jesus, ele fala: quem és tu, Senhor? Quando ele se encontra com a redenção, ele diz: quem é você que está aqui? Fala logo, por favor. Jesus diz: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues, Saulo. Saulo deixa tudo, Ricardo, fica 3 dias sem comer, e dali em diante, a vida de Paulo é uma vida desesperada para viver a eternidade. Pastor, o que é eternidade? Andar em todo o conhecimento de Deus. Quem pode dar um glória a Deus por isso? E Paulo sabia quanto ele era terrível, quantas trevas tinha feito mal para ele, como eu também sei. Igreja, o Evangelho é simples, mas não é comum. Antes do Evangelho na minha vida, Ricardo, Vilmar, Marcinho, Joéber, antes do Evangelho na minha vida, antes da redenção, antes de Jesus me encontrar, o meu pai falava todos os dias para minha mãe que iria me matar. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você chegar na casa do seu pai e ele está bem-humorado, e quando ele te vê, ele fechar o rosto, entrar para um quarto e fechar a porta, porque a vontade dele é te matar. Essa era a minha vida, essa eram as trevas que eu vivia. Mas um dia a redenção me encontrou. Um dia esse Jesus maravilhoso, que não se importa com os meus pecados, porque ele sabe quem ele é, o Deus poderoso para me libertar de todo pecado. Um dia ele me encontrou, ele me resgatou, ele não me pediu nada, ele simplesmente me achou em meio a densas trevas, meu irmão. Por isso eu canto a Ele, por isso eu adoro a Ele, por isso eu vivo para Ele, por isso eu digo no lugar secreto: Senhor, se eu nunca mais te tocar, e se o Senhor nunca mais me tocar, eu continuarei te adorando. Porque agora, depois que a redenção me achou, eu chego na casa do meu pai, e ele pode estar mal-humorado, mas quando ele me vê, ele abre um sorriso e se alegra comigo, não pelos meus méritos, Serginho, mas porque a redenção me encontrou. Aleluias! Nós vamos te adorar para sempre, Jesus. Nós pregaremos o teu evangelho até eles creem, e se eles não creem, nós continuaremos pregando. Ah, igreja, hoje vivemos coisas extraordinárias na Batista Web. Vivemos milagres. O nosso ambiente é tão cheio de milagre que nós achamos que é comum.
A nossa liderança toda, a maioria, um líder na nossa casa não é ex-dependente químico. Toda hora chega alimento nesse lugar. Nós vamos fazer um churrasco amanhã para mais de 300 pessoas. A nossa arrecadação na igreja não passa de R$2.000 por mês. E vivemos coisas extraordinárias. O Senhor tem nos usado para pregar para muitas e muitas pessoas. Milhões de pessoas têm nos assistido. Mas escute isso: nada disso é mérito dos nossos esforços. Tudo que está acontecendo neste lugar é mérito, glória, majestade, louvores à nossa maravilhosa redenção. Jesus, 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 Jesus. Quem está me entendendo, igreja? Mas entenda algo: essa é a metade do evangelho. Porque Paulo disse aqui: quem entendeu o que é redenção, igreja? Quem entendeu o que é redenção, diga glória a Deus. Mas agora vamos continuar a mensagem, porque a igreja brasileira, a igreja dos nossos dias, ela tem entendido muito sobre redenção. Tudo que eu falei aqui, ela conhece profundamente. É verdade ou não é, igreja? É verdade ou não é? Mas a palavra de Deus diz aqui em Colossenses 14, que Jesus é a redenção. E o que mais? Vamos ler o versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Fala assim para o seu irmão: Jesus é a redenção. Fala forte: Ele é a redenção, mas Ele também é a remissão. Aleluia. E é isso que é ser completo no evangelho. Se você andar só entendendo a redenção e não entendendo a remissão, você vai andar manco, coxo de uma perna. O evangelho não vai estar na sua plenitude estabelecido em você. E se o evangelho não estiver pleno em você, provavelmente você não viverá tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Pastor, o que é remissão? Eu vou falar um pouquinho e depois eu vou ler aqui para você que Paulo também falou sobre isso aqui. Remissão, igreja, escute isso. Redenção. Fala assim, meu irmão: redenção, aquilo que Cristo fez por você. Fala remissão. Fala forte: remissão. Remissão, aquilo que eu faço com a redenção. Pastor, explica isso. Igreja, Jesus morreu por você, e isso é a redenção. Mas Jesus te obriga a aceitá-lo? Te obriga, igreja? Vamos falar dos dois ladrões que estavam na cruz. Jesus pregado, a redenção pregado numa cruz. De um lado um ladrão, de outro lado outro ladrão. Um ladrão zombou da redenção. É verdade ou não é, igreja? E ele foi parar aonde? Aonde, igreja? E o outro ladrão? O outro ladrão clamou pela redenção. Clamou ou não clamou? Lembra de mim, Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino. Qual foi a resposta da redenção para aquele que clamou por Jesus? Hoje você ceará comigo no meu reino. Quem está entendendo, igreja? Esse homem, ele foi redimido. A remissão também alcançou esse homem. Ele foi livre do inferno, mesmo tendo uma vida desgraçada em pecado. Isso é remissão. Remissão é o fruto
Fala comigo, remissão é o fruto do meu relacionamento com a redenção. Quanto mais eu me relaciono com Jesus, mais parecido eu fico com Ele. Redenção e remissão, eles precisam andar juntos. Quanto mais eu usufruo daquilo que Jesus fez por mim, mais a remissão me alcança. Sabe qual é um dos frutos mais maravilhosos da remissão? A santificação. Jesus foi muito claro, a palavra de Deus é muito clara. Sem santificação, ninguém verá a Deus, porque Deus é santo. A Bíblia aqui não está falando que nós seremos santos. A Bíblia aqui está falando que nós devemos andar em santificar. E como eu ando em santificação? Jesus foi muito claro: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade, igreja? Jesus. Então eu vou traduzir esse versículo. Se relacione com Jesus, com a redenção. Fala comigo, fala forte, com voz de leão, precisa acordar. Se relacione com Jesus, com a redenção, que Ele te libertará de tudo aquilo que te domina. Ele vai te redimir, te arrancar, te redimir de todo o pecado. O pecado não faz mal para Deus. O pecado faz mal para você. Porque tudo que você planta, você colhe. Olha como Deus é maravilhoso. Ele te aceita do jeito que é, porque Ele é a redenção. Mas se você aceitá-lo, viver com Ele, andar com Ele, usufruir daquilo que Ele fez por você, Ele também vai te libertar do pecado de glória em glória. Ele vai te fazer um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor, um amigo melhor, um pastor melhor, todos os dias, enquanto você viver. Se você decidir andar com a redenção, a remissão será o seu fruto. Quem está entendendo isso, igreja? Quem está entendendo isso, igreja? Quem está entendendo isso, igreja? Só que escute isso. Jesus é tão maravilhoso. Ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que quanto mais você anda com Ele, mais você quer andar em remissão. Fala por quê, pastor? Porque quanto mais você anda com Ele, você descobre o tanto que Ele é maravilhoso. Você descobre o tanto que Ele é bom. Você descobre o tanto que Ele é magnífico. E você lembra cada vez mais da sua vida como era terrível. E cada vez mais você quer ser livre do pecado. Cada vez mais você tem pavor do pecado. Porque você lembra como o pecado era terrível. Quem lembra aqui como a droga te fez mal? Igreja, sabe como é meus pesadelos hoje? Sabe como muitas noites eu acordo desesperado, estou dormindo e sonho que de alguma maneira eu adulterei, traí a minha esposa. E na hora eu entro em profundo terror no sonho. Não porque minha esposa descobriu, não porque a igreja ficou sabendo, que muitas vezes eu sonho assim, mas porque eu perdi a redenção. Eu sei o tanto que Ele é maravilhoso. Eu sei o tanto que Ele me ama e o tanto que Ele fez por mim. Igreja, quanto maior o seu relacionamento com Ele, maior o nível de remissão que você vai andar. E essa remissão, ela é tão maravilhosa, essa libertação, ela é tão gloriosa, que ela não fica só em você, Ricardo, Sérgio, Zezito. Quanto mais você anda com a redenção, que é simples, mas não comum, mais você fica apaixonado pela redenção. Está difícil me entender? Ou vocês estão me entendendo, igreja? Quanto mais você anda com Jesus,
mais você quer andar em liberdade, porque mais você quer dele em você. Mas aí, igreja, outro sentimento brota dentro de você. Fala qual, pastor? Fala qual, pastor? Fala qual, pastor? Você fica inconformado com a sua geração, com os seus irmãos andando nas trevas que tanto te fizeram mal. Quanto maior o seu relacionamento com a redenção, maior é a remissão. E quanto mais profundo esse relacionamento fica, mais desesperado pela remissão você se torna. E aí você não se conforma mais, como Paulo disse: olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, em todo conhecimento espiritual. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que queremos a redenção, mas não queremos a remissão. E a redenção e a remissão, elas andam juntas. Igreja, isso foi tão forte na vida de Paulo, mas tão forte, tão claro, que ele deixou aqui registrado em Colossenses. Olha o que Paulo diz no versículo 24, acompanhe comigo, Colossenses 1, 24. Agora me alegro, me regozijo no que padeço por vós, na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Olha o que Paulo, igreja, sabe onde Paulo estava quando Paulo disse isso? Quem sabe? Numa cadeia onde os homens cagavam e mijavam nele. Quem aqui já esteve numa cadeia onde os homens cagavam e mijavam em você? Eu creio que ninguém que está me ouvindo e ninguém que está aqui. Agora esse homem que tinha encontrado a redenção, que vivia em remissão, diz assim: eu me alegro no que padeço no meu corpo, por amor a Jesus e por amor à igreja, em meio à bosta. Pastor, por que Paulo disse isso? Porque Paulo era apaixonado pela redenção e desesperado pela remissão dos seus pecados e da sua geração. Paulo entendeu algo: aquele que crer em mim, um rio de águas vivas fluirá do seu interior. Paulo entendeu João 14, 21, Zezito: aquele que me ama, guarda os meus, e eu, Jesus diz, me manifestarei a ele. Quem é Jesus, igreja? A redenção e a remissão. Paulo estava dizendo assim: sabe por que eu me alegro? Sofrendo tanto agora no meu corpo. Fala, por quê, pastor? Porque quanto mais eu sofro na minha carne, quanto mais eu pereço no meu corpo físico, por amor a Jesus, mais Jesus se manifesta na minha vida, mais da redenção eu tenho, e por consequência, mais da remissão em mim é estabelecida, e por consequência, eu trabalho eficazmente pelo Evangelho. Aleluia! Quem está entendendo isso, igreja? Olha o resto dos versículos, 25. Eu fui feito ministro segundo a responsabilidade que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, um ministério que esteve oculto durante séculos, gerações, e agora foi manifesto aos santos. A ele Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério em Cristo, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A ele anunciamos, admoestamos, ensinamos todo homem com toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito com Cristo, em Cristo. 29. Para isso também trabalho, combatendo
segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Igreja, esse versículo 29, como que um homem preso, Zé de Arimateia, num lamaçal de merda, trabalha poderosamente, eficazmente? Como? Joel, como que um homem preso trabalha? Sabe como, igreja? Quanto mais ele sofria, quanto mais ele sofria na sua carne, mais o seu relacionamento com Jesus crescia, mais da redenção ele tinha, e mais poder de remissão fluía dele, porque Jesus disse: quem crê em mim, o rio vai fluir, vai passar por você, vai te curar e vai curar a sua geração. Quem está entendendo, igreja? Quem está entendendo a profundidade dessa mensagem de Paulo? Quem está entendendo como frutificar em toda boa obra? Quem está entendendo em como crescer em todo conhecimento espiritual? Quem está entendendo em como crescer no conhecimento de Deus? Quem está entendendo como é andar eternamente com Cristo? Fala como, pastor? Andando cheio da redenção, se inclinando para Jesus todos os dias, se lembrando da onde Ele te resgatou. Igreja, a maioria das vezes que eu vou orar, eu não sinto Jesus. A maioria das vezes que eu vou orar, eu não sinto nada. Mas sabe por que eu persevero? Fala por quê, pastor? Porque eu me lembro da onde Ele me arrancou. E sabe qual é o outro combustível? Porque eu sei que se eu perseverar no meu relacionamento com Ele, cada dia mais a remissão dos meus pecados e da minha geração serão cada dia mais intensos, de remissão a remissão. Mas o problema é que nós queremos viver a metade do Evangelho. Ou nós cobramos dos homens a santificação sem ensinar o caminho, que é Jesus. Ou nós ensinamos aos homens simplesmente uma graça falsa. Como é uma graça falsa? Jesus te aceita do jeito que é e pronto. Você pode continuar pecando. Mas o Evangelho por completo é: Jesus te aceita do jeito que você é, para te transformar à imagem dele. O Evangelho completo é: cruz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz diariamente e me siga. Cruz sobre a sua carne, e a paz que excede todo entendimento para o seu interior. Quem está me entendendo, igreja? Quem quer crescer e frutificar em toda boa obra? Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Pastor, qual é o seu apelo hoje? O meu apelo é muito simples. Se você quer andar em um nível maior de relacionamento com a redenção, calma, eu vou orar por você, mas calma. Você precisa entender algo. Quanto maior o nível de relacionamento com Jesus, quanto maior o nível de relacionamento com a redenção, maior será a sua responsabilidade com a remissão. O que é isso, pastor? Quanto maior o seu nível de relacionamento com Jesus, maior o nível de perseguição das trevas a seu respeito. Não para que você reaja pagando o mal com o mal, mas para que você reaja pagando o mal que é feito com você, da mesma maneira que a redenção pagou para o mundo. Fala como, pastor? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. O apelo é simples e completo. Se você quer uma oração para que o seu nível de paixão, de intimidade, de desespero pela redenção aumente, entenda que quanto mais você o conhecer, mais desesperado pela remissão você vai tornar, e mais desesperado pela sua cruz você vai ser, mais apaixonado pelos perdidos você se tornará. Se você quer essa responsabilidade
Porque, sabe por que os homens não têm se relacionado com Jesus? Porque eles não querem a responsabilidade da remissão. Mas se você quer fazer diferente na sua geração, se você quer ser diferente na sua geração, se você entendeu essa palavra e está disposto a ser luz no meio às trevas, fique de pé onde você está, que eu quero orar por você. Fique na posição de receber. Fique de pé onde você está, que eu quero orar por você. Amigo Jesus, pregamos neste lugar a tua palavra. Pregamos neste lugar, Jesus, o teu evangelho. Não buscamos a glória dos homens, Jesus. Não buscamos o reconhecimento dos homens. Pregamos aqui em meio às lutas, em meio às crises das nossas almas, mas perseveraremos em pregar, Jesus, porque sabemos que o evangelho não é nosso, o evangelho é teu, o reino é teu, o poder é teu, a majestade é tua. Então batiza essa palavra, Jesus. Batiza essa palavra hoje com o teu toque. Os teus filhos ouviram uma palavra difícil, dura, mas se levantaram com corações arrependidos. E eu sei, Jesus, que o Senhor não resiste a corações arrependidos. Toca, Jesus, toca no mais íntimo desta geração. Sara-nos, Rei. Batiza-nos com compaixão. Batiza-nos com misericórdia. Batiza-nos com redenção e remissão. Queremos frutificar em toda boa obra, Rei. Queremos crescer no conhecimento de Deus. Queremos nos tornar escravos da nossa geração. Toca nos teus filhos. Toca na tua igreja. Aviva o teu povo, Rei. Perdoa os meus pecados, Jesus. Perdoa as minhas falhas. Você que tem uma enfermidade no corpo físico, eu dou uma ordem a essa enfermidade. Saia agora, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia. Amém e amém. Você que essa palavra falou com você, compartilhe essa mensagem. Propague o reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Encerrado, Adriano.